Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. Boa aula! Olá, tudo bem? Meu nome é Heloísa Agudo, sou professora de Biologia. E a gente vai analisar hoje a habilidade 26 da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A habilidade diz o seguinte: avaliar implicações sociais, ambientais ou econômicas na produção e no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. Bem, vamos começar essa aula pensando numa situação que acho que é bem inusitada, assim. Será que já pensou nisso, né? Que lixo, na verdade, é dinheiro? A gente está jogando dinheiro fora a todo momento? E como é que a gente pode transformar lixo, que é um descarte, um resíduo, em dinheiro? A gente tem que pensar que existem vários tipos possíveis de lixo. O lixo que a gente mais conhece é o chamado lixo domiciliar, que é o lixo das nossas casas. Restos de comida, embalagens de alimento, sacolas descartáveis, papel, plástico, papelão que a gente gera em casa. Também existe o lixo comercial, que é o lixo gerado pelas lojas. Papelão, plástico, embalagens que foram dos produtos à venda e aí vai. Há também o lixo industrial, que são os resíduos da indústria, restos de placas, por exemplo, automotivas, resíduos da indústria que também têm que ser despejados em algum lugar. Tem o lixo hospitalar, esse é bastante perigoso, ele equivale a remédios vencidos, agulhas, seringas, embalagens de soro, gás, algodão, roupas descartáveis que têm que ser também acondicionados em certo local. Há o lixo da limpeza urbana, aquilo que os garis, as pessoas que limpam as ruas, né, ao final do dia varrem a rua e recolhem, é muito resto de papel, muita guimba de cigarro, é muito resto de alimento que as ruas ficam. E o lixo nuclear, que é o resíduo oriundo da geração de energia pelas indústrias, das usinas termonucleares. Bem, a gente vai se deter nesse momento melhor no lixo urbano, no lixo domiciliar, aquele lixo que todo mundo gera todo dia na sua atividade. Bem, cada brasileiro produz, em média, 1 quilo de lixo por dia. Se a gente pensar, então, no total da população brasileira e no ano inteiro, a quantidade de lixo é absurda. E mais absurdo ainda é que apenas 1% desse lixo é aproveitado economicamente, seja em compostagem, incineração ou em biodigestão. Não se assuste que eu vou já mostrar para vocês o que é esse tratamento de lixo e como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Bem, o mais assustador ainda é que 2/3 desse lixo, eles são despejados de modo inadequado, despejados, por exemplo, em lixão. E o lixão é quando o lixo é despejado a céu aberto. E esse lixo vai acabar tendo um destino inadequado. Por exemplo, ele pode cobrir corpos d'água, essa imagem é mais bastante chocante, de uma laguna totalmente coberta por lixo. Bem, o problema está aí. O que a gente pode fazer para minimizar esse problema? Aquilo que a gente sempre fala quando a gente fala de Enem. O estudante tem que ser um sujeito ativo, capaz de perceber um problema, as suas causas, consequências e as intervenções para minorar, reparar ou evitar esse problema. Então vamos voltar e separar o que é o lixo. O lixo se separa em 2 grandes tipos, o lixo seco e o lixo orgânico. Lixo seco é o lixo que todo mundo acha que é o lixo reciclável, mas na verdade não. O lixo seco ele tem 2 tipos de lixo, o reciclável e o não reciclável. Lixo reciclável é aquilo que todo mundo ouve falar. São as latas de alumínio, são as garrafas PET, os vidros de garrafa, por exemplo, papelão, plástico e aí vai. Entretanto, tem muita coisa que as pessoas juram que é lixo reciclável que não é. Por exemplo, lâmpada. Tanto a lâmpada de bulbo, a lâmpada incandescente comum, quanto a fluorescente, os vidros laminados, vidros de janela, espelhos, não são recicláveis. Da mesma forma, canudo, copo descartável, guimba de cigarro, embalagem Tetra Pak, aquela embalagem que tem no leite de caixinha, no suco de caixinha, isso não é reciclável, ou seja, é lixo que vai ser gerado e tem que ter um acondicionamento correto. Bem, uma forma de ganhar dinheiro com lixo, que é o que é mais feito no mundo inteiro, é fazer a reciclagem. Todo mundo já deve ter vivenciado a experiência de ter visto pessoas, né, que vivem de, entre aspas, catar lixo. Na verdade, são trabalhadores que contribuem para o problema do lixo ao removerem da cadeia produtiva lata de alumínio, garrafa PET. O lixo orgânico é o maior problema. Lixo orgânico é resto de alimento, é casca de fruta, é resto de feira. E o Brasil, em função da sua abundância de comida, felizmente, tem uma enorme produção de lixo orgânico. Quase 70% do lixo domiciliar é formado por restos de alimento.
O que se pode fazer com isso? O destino mais comum é lixão ou é aterro, decomposição no ambiente. Mas mesmo esse lixo pode ser aproveitado para geração de energia. De que maneira? Bem, a geração de energia pode ser feita de duas formas. A primeira delas é através de usinas, que são usinas termoelétricas. Vamos olhar isso com mais cuidado. Então, voltando ao lixo orgânico, ele pode ser usado para gerar energia diretamente pela incineração. Isso mesmo, a queima. Então, durante muito tempo se queimou o lixo no Brasil. Nas residências, nos prédios de grande porte, havia incineradores. O grande problema é que o lixo todo misturado tem a queima de plástico, e o plástico gera substâncias tóxicas. O lixo orgânico, ele pode ser queimado. Mas, às vezes, ser queimado só para se livrar do lixo, ele pode ser queimado em uma usina termoelétrica, e ser gerado com isso calor. No Brasil, calor não é muito problema, mas em países frios existem sistemas que geram calor para aquecimento de residências, aquecimento de indústria, universidade, à base de queima de lixo. E em usinas que geram energia elétrica, termoelétricas. Então, a gente tem o lixo, que seria um resíduo final, sendo usado para gerar energia e, consequentemente, gerar dinheiro. Um pouco mais sofisticado é o tratamento via compostagem e biodigestão. Na compostagem e na biodigestão, o que a gente vai observar é que o lixo sofre um processo de decomposição controlada, num biodigestor. Então, aqui tem uma imagem de um biodigestor, por exemplo, de uma fazenda de produção de porcos. Um grande problema ambiental, além do lixo, é o esgoto, tanto o esgoto doméstico quanto o esgoto de criação de aves, de porcos, de bois. Nesse caso, o lixo, ou nesse caso em especial, as fezes dos animais, vão para um biodigestor, que nada mais é do que um ambiente anaeróbio, um ambiente sem oxigênio. E nesse ambiente, bactérias fazem a metanogênese, transformam aquela matéria orgânica do lixo, a casca, o resto de alimento ou as fezes dos animais, em duas coisas, em gás metano e em fertilizantes, em adubo. E esse gás metano pode ser usado para o aquecimento, então é muito comum fazenda de frango, granja de frango, fazer o aquecimento dessas granjas com a queima de metano gerado pela biodigestão das fezes. Ou pode ir de novo para uma usina termoelétrica, a qual vai queimar esse metano e vai dar origem, portanto, à energia elétrica. O fertilizante gerado, ele pode ser usado, já que ele é isento de bactérias que possam causar mal, ele pode ser usado para fertilização agrícola, para formação de novas plantas, de novos cultivares. Bem, como essa questão do lixo ela pode ser, portanto, abordada do seu modo geral? A gente pode ver, então, nesse painel o que acontece com o lixo. A partir de fonte geradora de lixo, residência, comércio, a gente pode ter o tratamento desse lixo, formando, portanto, destinos que são a reciclagem desse lixo e os resíduos sólidos, que eu falei que são os resíduos que podem sofrer a biodigestão ou a formação de metano. Ao final, isso pode ser produzido, portanto, metano, que é a geração de energia, e a reciclagem do que não se gera metano. Bem, o Enem, ele aborda esse aspecto de que maneira? Como que uma questão do Enem pode abordar o problema do lixo? A gente tem uma questão aqui do Enem 2011. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. Isso é aquilo que a gente havia comentado anteriormente de usinas termoelétricas à base de combustível de lixo, mini usinas termoelétricas. Voltando então à questão. No entanto, a incineração, ou seja, a queima, provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Os poluentes podem ser gás carbônico, monóxido, dioxinas da queima de plástico, são substâncias tóxicas, óxido nitroso, sulfuroso, então tem uma série de poluentes que são lançados na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é aumentar o volume de lixo incinerado para aumentar a produção de energia elétrica. Bem, se o problema é a emissão de poluente, se eu aumento a queima do lixo, eu vou aumentar a produção de poluente. Sim, eu vou acabar gerando mais energia elétrica, porém eu vou poluir mais. Então a letra A está descartada. Eu quero minimizar o problema decorrente da incineração. Fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. Isso é bastante razoável. Isso é análogo à queima de gasolina. Todos os carros da década de 90 para cá têm um catalisador, que é um filtro que remove partículas indesejadas da emissão dos carros. A mesma coisa pode ser feita, por exemplo, no filtro de um incinerador. A letra B está bastante razoável. C. Aumentar o volume de lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. Isso, na verdade, é uma proposta, mas que não responde ao que foi perguntado. Isso é bem importante.
É muito comum no Enem aparecer uma questão em que a resposta correta não é aquilo que é verdadeiro, mas aquilo que responde ao que foi perguntado. É um bom exemplo disso. A pergunta feita é: como reduzir o risco, os problemas decorrentes da fumaça da queima do lixo? E não como tornar a operação do lixo uma operação mais rentável. Se essa fosse a pergunta, a C estava certa. Então, a C é uma verdade, ela não é uma incorreção, porém ela não responde ao que foi perguntado. Isso é bem importante no Enem, presta muita atenção nisso. Resposta correta nem sempre é a resposta só verdadeira. Então, a C é certa, mas não responde. D, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. Bem, aí são duas coisas. Se eu faço coleta seletiva, eu reduzo o volume de lixo e não aumento o volume de lixo incinerado. Letra E, diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir maior quantidade de energia elétrica. A gente sabe que quanto maior a temperatura, maior será a quantidade de energia elétrica gerada. Isso também não responde ao que foi perguntado. Assim sendo, a gente fica com a letra B mesmo. Aí os filtros vão acabar diminuindo a emissão de resíduos tóxicos para a atmosfera. Bem, essa foi mais uma das nossas aulas de Ciência da Natureza. Espero que vocês tenham gostado, tenham bons estudos e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 86. Bom estudo e até a próxima aula!